No Brasil, as pessoas possuem perfil extremamente imediatista, ou seja, desejam as coisas para ontem. Com essa forma de pensar, elas acabam por desejar muito um bem, por exemplo, um computador, e nisso, ao invés de juntar o dinheiro necessário para comprar o computador, elas optam por adquirir o mesmo, parcelando em 12, 15, 24 e assim por diante, em quantas vezes caberem no orçamento da pessoa. E elas não prestam atenção nos juros que o produto vai receber. E com isso, elas acabam muitas vezes pagando dois produtos e levando apenas um, o que é comum hoje no Brasil. Sem falar que existem determinados bens que se desvalorizam com o passar do tempo. O computador é um deles, pois de tempos em tempos são lançados novos modelos com configurações superiores, e dessa forma o computador adquirido vai perdendo valor, impedindo que você, por exemplo, lucre se você deseja vender ele futuramente. Por exemplo, você usou ele um determinado tempo, só que depois você quer vender ele como um bem usado. Ele vai ter desvalorizado muito o preço do que você pagou ele. Logo, você não vai conseguir fazer lucro com ele. Eu vou contar a minha experiência própria quando eu fui adquirir um notebook. Eu decidi que era necessário comprar um notebook novo para atender às minhas necessidades, pois o antigo que eu tinha, ele já estava com alguns problemas no carregador dele e ele não funcionava fora da tomada. Isso impossibilitava de eu ter mobilidade com ele. Então eu pesquisei qual modelo atenderia mais às minhas necessidades pelo preço que eu poderia pagar. O notebook novo caberia em meu orçamento com a condição de que eu teria que pagá-lo parcelado, porque à vista não teria como eu arcar com o restante dos meus custos, das minhas contas. Depois que eu encontrei, eu já estava muito ansioso para poder comprar. Eu fui até uma loja de varejo para saber se eles tinham o modelo que eu queria, que já estava pesquisando fazia tempos. Mas eles não tinham. Quando eu cheguei lá, eles falaram para mim que eles não tinham aquele modelo, mas tinham um modelo semelhante, um pouco mais caro do qual eu queria comprar, mas com configurações melhores também. Então eu optei por comprar aquele mesmo. Só que aí que tá. O fator emocional me atrapalhou bastante, pois eu não necessitava daquelas especificações melhores e consequentemente não precisaria pagar mais por elas. Na hora de fechar o negócio, por eu estar muito empolgado e ansioso para levar o produto para minha casa, acabei por parcelar o mesmo em 15 vezes. E esse foi o meu maior erro. Basicamente, o preço à vista do notebook era de R$ 1.850. E eu optei por pagar em 12 parcelas, em 12 vezes. Mas o vendedor disse que o mínimo que eu poderia fazer parcelado seria de 15 vezes. Eu acabei optando por levar ele mesmo em 15 vezes, pois eu já tinha investido muito tempo naquela loja, eu já estava lá fazia bastante tempo e só queria levar logo ele, e também porque as parcelas iriam ficar menores, ou seja, se a parcela ia ficar menor, ia se encaixar muito melhor no meu orçamento também. Mas eu não levei em consideração os juros que o produto iria receber por conta do parcelamento. Eu paguei 15 vezes de R$ 205, que dá um valor total de R$ 3.075. Calculando a diferença, eu basicamente joguei no lixo R$ 1.225. Poderia ter sido muito melhor aplicado se eu tivesse realizado um processo de compra mais racional e lógico. Nesse cenário, nós da Delta definimos algumas importantes estratégias para ajudar vocês a não passar por uma situação como essa. O primeiro passo é analisar minuciosamente e de modo racional se você realmente necessita do bem que pretende adquirir. Porque muitas vezes a gente nem necessita do produto que a gente está pensando em comprar, é mais pelo desejo, pelo impulso. Nós não devemos comprar nem pesquisar produtos quando estivermos empolgado ou com uma grande vontade de adquirir o mesmo, ou até mesmo quando a gente está encantado com ele,
Pois assim, o nosso lado emocional, ele vai cegar o nosso lado racional e a gente não vai conseguir tomar decisões lógicas, decisões racionais. E interessante também, a gente compra com um lado emocional do cérebro e a gente justifica com um lado lógico. Eu, quando comprei meu notebook, não, eu paguei um pouco mais caro, mas porque ele tinha especificações a mais, ele era mais rápido, o peso dele era mais leve, era bem mais leve. Enfim, na minha cabeça era positivo, era muito bom, era vantajoso ter aquelas especificações melhores, mas eu não necessitava daquilo. No caso, eu tinha comprado aquele computador na loja com o meu emocional primeiramente, e depois eu racionalmente fui procurando motivos lógicos para justificar aquela minha compra, porque eu havia comprado aquilo. Interessante também observar se não tem uma opção mais em conta para resolver essa sua necessidade. Basicamente, nós adquirimos um produto para resolver um problema que a gente está tendo. Então é extremamente válido analisar outros meios, outras formas de resolver esse mesmo problema com opções mais baratas ou mais em conta ou até mesmo gratuitas. No meu exemplo, eu estava precisando de um aparelho melhor por conta que eu disse, eu não tinha mobilidade, para poder digitar textos da onde eu estivesse. Se eu estivesse num banco, se eu estivesse em um escritório, se eu estivesse em algum outro lugar, eu poderia estar com um aparelho ali digitando os meus textos, digitando os arquivos que eu necessitaria digitar. E consequentemente, eu ia otimizar o meu gasto de tempo e eu ia criar mais produtividade na minha rotina. E esse era o meu problema, falta de mobilidade com o aparelho. Então eu poderia ter resolvido esse problema simplesmente comprando um teclado Bluetooth para utilizar meu celular como computador, pois existem aplicativos ótimos de construção e edição de textos. Um teclado Bluetooth custa em média uns R$ 120. O preço que eu paguei no meu notebook foi de R$ 3.075. É absurda a diferença, ou seja, eu poderia ter resolvido o meu problema com R$ 120 e gastei um valor muito maior, gerando uma diferença absurda de R$ 2.955, que simplesmente foi muito mal aplicado. Pois no caso, o meu problema poderia ser resolvido com muito menos dinheiro. Mas voltando ao assunto principal, se caso você realmente necessitar do produto, você precisa fazer um esforço para o adquirir sem um parcelamento a juros. Pois assim, em compras nessa modalidade a juros, o seu dinheiro está sendo mal aplicado. Assim como no meu exemplo. Eu joguei dinheiro no lixo e esse dinheiro poderia ter sido investido e poderia ter me gerado mais dinheiro se eu tivesse feito as coisas da maneira correta. Uma maneira para comprar algum produto que você realmente precisa, sem depender do parcelamento a juros, é poupar uma parte da sua receita todos os meses para que você possa adquirir o produto à vista em um tempo relativamente curto no futuro. Ou seja, poupar uma partinha esse mês, uma partinha no próximo mês e criando ali um montinho para que em um futuro próximo você consiga comprar aquilo lá sem parcelar. Mas aí que tá, você pode estar precisando desse bem para um tempo mais curto. Então, para adquirir de forma mais rápida, você pode usar a sua criatividade para gerar uma renda extra e separar esse valor unicamente para realizar a compra do produto que você precisa. Você pode trabalhar em trabalhos informais no tempo vago para adquirir mais dinheiro e separar 100% dessa renda extra para a futura compra do produto que você necessita. Outro jeito é investir uma parte do seu dinheiro no curto prazo para gerar mais renda com o mesmo, como por exemplo, comprando algo e revendendo com um valor superior para criar uma receita para você no ato da venda. Ou seja, você compra, por exemplo, alguns docinhos e esses docinhos você
vende ele um preço maior do que você comprou, para você tirar a sua parte, a sua porcentagem da venda e lucrar com isso. As pessoas fazem bastante isso com água. As pessoas que vendem água no farol, porque elas compram a água a R$1, por exemplo, e vendem a R$2,50 no farol. Elas lucram R$1,50 em cima de cada água que elas gastaram apenas R$1 para comprar. Então você pode utilizar sua criatividade para gerar rendimento para você, para gerar dinheiro para você adquirir esse futuro produto que você precisa. Enfim, as possibilidades são muitas e a sua imaginação é o limite para você fazer uma renda extra. Juntando dinheiro, vá para a loja e retire a sua conquista à vista, sem se endividar nem pagar mais caro por ele. Comece a pensar e a agir dessa forma e você não desperdiçará mais o seu dinheiro. Basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, essas estratégias. E eu peço para que vocês foquem nelas e apliquem elas em seus comportamentos e em seus pensamentos, ok? Eu fico por aqui então e até mais.